Amém. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Hoje eu tenho falado aos nossos corações. Glória a Deus. Desde o início Glória a Deus. deste culto. Louvado seja Deus. Eu quero somente acrescentar os nossos corações. Amém. Abra sua Bíblia. Em Atos dos Apóstolos. E agora o pastor finaliza falando de oração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A igreja do Senhor só está de pé por causa da oração, da contínua oração. Amém, irmãos? Eu fiquei meditando um pouco nessa palavra e achei que eu ia ser um pouco repetitivo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 29. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Mas o Senhor veio confirmando no decorrer do culto esta palavra. Pastor Erso iniciou os louvores, o louvor do Pentecoste. Depois ele louvou outro louvor. Se o Senhor pudesse derramar o seu poder. Louvado seja Deus. E depois o evangelista William, na sua oração, logo após o pastor Edson também, logo após o evangelista William, isso veio confirmando ao meu coração. O evangelista William falou daquela porta formosa, daquele homem, e também falou do Pentecoste. Então o Senhor tem confirmado aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra. Podeis assentar. Eu me senti um pouco assim, achando repetitivo, mas nós louvamos a Deus que o Senhor ele vai conduzindo. E quando o pastor Erso ele inicia o primeiro louvor, já começou a arder no meu coração. Aí depois o pastor Erso louva o segundo louvor e acende mais a chama no meu coração. E depois o nosso pastor Edson trouxe uma leitura devocional. E dentro do pouco que ele falou do comodismo, sair da zona de conforto. E é uma realidade nos dias atuais. Eu preciso também sair da minha zona de conforto, porque Deus é aquele que nos chamou para ir ganhar alma, para pregar a palavra dele com autoridade, não só aqui dentro da casa dele, mas lá fora. A igreja foi chamada para isso. E dentro desse texto, dentro dessa leitura, eu fiquei meditando e vendo que esses homens, eles receberam um chamado do Senhor e cumpriram um chamado do Senhor. E cumprindo esse chamado, nós vamos ver que o Senhor delegou autoridade, louvado seja Deus a eles, para que eles pudessem pregar o Evangelho, e eles não retrocederam mediante as perseguições, porque verdadeiramente eles estavam firmados no pilar central, que era o Senhor Jesus Cristo. Quando o pilar central está bem estruturado, ele te dá condições de você confiar. Você pode colocar o peso que for, que ele vai sustentar. Então esse pião central, essa estrutura central, essa coluna central é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando a igreja vai até ele, se apoia nele, aí vem, se apoia daqui, se apoia de cá, ele vai te dar uma estrutura para que tu possa fazer a obra dele com autoridade. E esses homens fizeram isso, ficaram firmados e alicerçados no Senhor Jesus, porque nós vamos ver, se não fosse o Espírito Santo de Deus conduzindo eles não tinham condições de suportar.
Porque nós vamos ver no texto que a perseguição era real, verdadeira. Eles não tinham nem tempo de poder ficar nos seus momentos, louvado seja Deus, de conforto. Não, eles não tinham esse tempo. O tempo deles era fazer a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória. E eles cumpriram com excelência o papel para o qual foi delegado a eles. E eles chegando, subiram ao templo e encontraram esse homem. Mas o que eu quero trazer nesta noite não é, louvado seja Deus, o milagre que foi feito. Eu quero trazer ao teu coração que nós precisamos, louvado seja Deus, estar estruturado no Senhor, para quando nós, o Senhor já nos delegou autoridade, quando nós formos fazer a obra do Senhor, vai ter uma sustentação, vai ter uma resistência muito grande em prol do adversário, contra o adversário de nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. E o pastor falou de oração, eu vi essa oração, eles fizeram uma oração pedindo ao Senhor que delegasse autoridade para quando eles estivessem impondo as mãos, os milagres pudessem ser feitos. Senhor, o Senhor está vendo as afrontas, o Senhor está vendo, Pai, que eles estão perseguindo, mas estamos aqui para cumprir aquilo para o qual o Senhor nos delegou. Aleluia. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Glória E só a vamos Deus. ter estrutura Glória a Deus. nos dias atuais para a qual estamos vivendo, e vai vir coisas piores. O pastor Reginaldo, em certa ocasião, outrora, estava falando ao entrar do 2025, não espere coisas boas não, porque ainda falta 2 anos para esse governo ainda governar, e nós não sabemos o que está para vir, porque os que perseguiam, eles eram as autoridades da época. Deus Santo. Deus poderoso. E até que ponto nós vamos suportar? Como nós vamos suportar? Fazendo conforme eles fizeram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque se eu não buscar um alicerce firme, não tem condições de suportar peso nenhum. Não tem condições de eu suportar nada, o vento vai bater, os problemas vai bater e eu vou correr. Tu vê que muitas das vezes tu dá uma palavra a alguma pessoa, na verdade está me perseguindo. Só uma palavra, tu imagine se vir uma perseguição ferrenha contra a igreja do Senhor. Só vai suportar aqueles que verdadeiramente estiverem aos pés do Senhor, buscando o Senhor de todo o seu coração, buscando um alicerce firme. Deus. Senão não vai suportar. Eles não tinham condições de suportar. Aleluia. Eles não tinham condições de suportar. Mas eles estavam no Senhor. E diz a palavra do Senhor que eles tomaram pela mão direita e levantou aquele homem. E nós vamos ver que essa perseguição foi através deste milagre. E nós vamos ver que eles ali, louvado seja Deus, com ele no templo, andando, salteando, ele começou a louvar o Senhor devido àquele milagre. Aquele homem não tinha condições de entrar no templo, mas através desse milagre eles entram no templo, e aquele milagre foi notório para os tempos para aquela época, porque ele estava ali muito tempo naquela porta. É a mesma coisa se uma pessoa ficar ali na porta do templo e você passar todo dia ali, ele estiver todo dia ali, vai ser notório, vai ser real que você está vendo ele ali. Foram muitos anos ele perante naquela porta formosa, esperando, louvado seja Deus, uma esmola, mas ele não esperava que naquele momento aqueles homens iam fazer um sobrenatural na vida dele. Louvado seja Deus. E o sobrenatural aconteceu, que eles estavam buscando o Senhor, estavam verdadeiramente louvando e glorificando o nome do Senhor, através das orações, através, louvado seja Deus, dos jejuns. E eles, apegando-se a Pedro e a João, todo o povo correram a todos junto deles ao Pedro chamado Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhas disso? Ou porque olhas tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizesse andar este homem. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Por mais que você se santifique,
Por mais que você tenha ousadia no Senhor, mas não é por causa disso, por virtude de ninguém. A Bíblia diz, não é pelas obras, para que ninguém se vangloria, mas é pela graça e a misericórdia do Senhor. Porque o homem tem essa tendência de se vangloriar em alguma coisa, então não é pelo que tu faz, é pela graça e pela misericórdia de Deus, para que ninguém venha se vangloriar de nada. Porque nós não temos condições nenhuma se não for o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E eles tiraram verdadeiramente de si, do seu coração, qualquer tipo de vaidade, qualquer tipo de soberba em fazer aquele milagre. Que eles sabiam, se eles deixassem essa soberba entrar no coração deles, em prol daquilo que eles fazem, irmão, nós temos que ter uma preocupação muito grande, uma vigilância muito grande. Porque o adversário de nossas almas, ele é conhecedor da palavra. E ele sabe, se ele fizer você se vangloriar em alguma coisa, soberbecer alguma coisa, ele sabe que através da palavra, pela palavra, o Senhor vai abater a cada um de nós. E ele é astuto, ele tem malícia em enganar. E a nossa natureza humana, ela se inclina para essas coisas, para a soberba, para se vangloriar em alguma coisa. O nosso adversário, ele é aliado com a nossa carne, porque ele sabe que a nossa carne se inclina para certas coisas. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Mas quando Deus te der autoridade, quando Deus te der condições de um momento qualquer, que você vier fazer alguma coisa, é para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E assim ele disse, é pela fé no nome, no seu nome. E fez o seu nome fortalecer este que veio ser conhecido, e a fé que é por ele. Deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que eu fizeste por ignorância, como também o vosso espírito, mas Deus assim cumpriu o que já tinha dito na boca de todos os seus profetas, que havia anunciado que o Cristo havia de padecer por nós. Todos digam amém, aleluia. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venha assim um tempo de refrigério para a presença do Senhor. Envie-me Jesus Cristo, que já dentre vós foi pregado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus fez assim, irmãos, para que se cumprisse a palavra dele, para que fosse para o que foi anunciado, que Cristo havia de padecer. O Senhor, ele dá exemplo a cada um de nós. Esses homens seguiram os seus exemplos, foram fiel até a morte, como o Senhor foi fiel até a morte, morte de cruz. Louvado seja Deus. O Senhor era o pilar deles, era o alicerce deles. Eles sabiam, louvado seja Deus, que a perseguição ia continuar, mas eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em fazer a obra do Senhor, em fazer com que aquelas vidas venham se render. Fazer o que? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos ver que há essa necessidade de nós anunciarmos o Evangelho do Senhor para arrependimento dos seus pecados. Vidas aí fora precisando, eu preciso sair dessa tal zona de conforto para que o Evangelho seja pregado, e eu preciso me posicionar. Louvado seja Deus. Que existe uma recompensa para a igreja. Não vai ser em vão, as retaliações vão aparecer, irmão. O adversário não quer que tu saia dessa porta para fora para poder anunciar ao arrependimento aqueles que precisam de se arrepender para o Evangelho, para que não venha perecer no fogo eterno. E a responsabilidade é de cada um de nós. Hoje é o culto de libertação, denominado a libertação. Nós precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos prende, para que nós não viemos fazer a obra do Senhor. Glória! Aleluia, Jesus. O dia está se findando. Amanhã não pertence a mim nem a ti.
não pertence a nós. Aleluia. Nós temos gratidão do nosso coração. Glória a Deus. Nós temos gratidão pelo aquilo que o Senhor fez, porque o Evangelho chegou até nós, porque foi pregado por alguém, nós nos arrependemos. Existia uma irmã louvado, já descansa no Senhor. Ela ia lá em casa, o objetivo de pregar o Evangelho, pregava o Evangelho. Cada vez ela não conseguiu ver eu convertido, mas a semente foi plantada. Aquela irmã simples, humilde, irmãos que não era letrado em nada, não tinha letra, não tinha estudo, mas era numa simplicidade. E o Evangelho é simples, irmão, não precisamos inventar nada. Louvado seja Deus. E na simplicidade do teu coração, do meu coração, através da simplicidade do Evangelho, ele vai surgir os seus efeitos. Cabe somente a mim e a você abrir a boca, louvado seja Deus. Cabe somente a mim e a você fazer o que lhe apraz ao Senhor. É pregar o Evangelho com autoridade, com ousadia, orar ao Senhor para que Ele nos delegue todos os dias autoridade nele, para que nós venhamos fazer a obra do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que se eu me apresentar, se você se apresentar com as mãos vazias perante ao Senhor, temos um peso de uma grande responsabilidade, temos um peso de um grande compromisso. Sabemos que através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nascer, foi gerado pela sua mãe, e ao nascer já começa a perseguição. O anjo do Senhor anuncia aos seus pais para que eles pudessem sair dali, porque a perseguição já estava começando. Louvado seja Deus, começa por ele desde o nascimento, e não vai ser diferente para conosco. O adversário, ele quer perseguir a mim e a você. O mundo já é do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho visto a igreja do Senhor geral, universal, retrocedendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dias atuais, irmãos, pastores botando boininha de Papai Noel, cheio de árvores de Natal dentro da sua casa. Como eu tenho falado aqui, e não quero ser repetitivo agora, como eu falei, o adversário de nossas almas, ele é aliado à nossa carne, ao nosso sentimento humano e carnais. E se nós deixarmos esse sentimento humano e carnais, ele dominar, já era. Aleluia. É querer agradar um sobrinho ou um neto, a qualquer um filho, não. Tem que pegar o que simboliza essas coisas. Procurar aprender o que simboliza essas coisas. Ou tu não acha que está cheio de crente aí? Época de Natal, época de Carnaval, é só chegar às épocas. Mas aqueles que é remanescente, aqueles que foram verdadeiramente lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que pegam a igreja primitiva, louvado seja Deus, como exemplo para a sua vida, mediante qualquer situação que possa acontecer, que o mundo possa querer te iludir, me iludir, não vai conseguir. E nós ainda temos o privilégio de estarmos dentro da casa do Senhor, principalmente aqui, escutando verdadeiramente como nós devemos nos comportar. Se errar, não é por falta de orientação. De que se queixa o ser vivente? Queixa dos seus próprios pecados. Porque falta de orientação nós temos, tanto através da palavra deixada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As coisas que atraem o ser humano, que atraem a cada um de nós, se nós dermos ocasião ao
todo mundo de boninha. Ainda dá um gritinho. Ainda dá um gritinho. Valdemar. Meu Deus. Com que moral, com que autoridade depois tu vai subir e vai falar? Com que moral, com que autoridade tu vai orientar, tu vai ensinar? A igreja primitiva, irmãos, ela estava firmada. Aleluia, Jesus. Numa verdade. Ela estava firmada. Glória a Deus. Numa verdade, porque eles sabiam que estavam esperando ele lá na frente. O sofrimento daqueles homens não foi em vão. Glória a Deus. Nós precisamos entender, eu preciso entender, nós precisamos entender que o sofrimento terreno não se compara com o que está preparado para nós na eternidade. Porque a função do servo, o intuito do servo, o pensamento do servo de Deus é alcançar essa tão grande eternidade. E o pastor falou, se não me engano, na quarta-feira, que nós não ganhamos nada ainda. Estamos sujeitos a perder uma salvação. Qualquer deslize seu, qualquer deslize meu, não está nada garantido. Paulo disse que olha que eu não alcancei, mas eu prossigo. Aleluia. Nós não alcançamos nada ainda. Glória. Esses homens estavam preparados, porque a perseguição foi ferrenha contra eles. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Homens que pegaram cárcere. Tu imagine o cárcere naquela época, irmãos. Imagine o cárcere naquela época. Não tinha conforto nenhum, como não tem conforto nos dias atuais. Açoites esses homens passaram. Cortado ao meio, homens foram. Lançado em caldeirão fervente de óleo. Pendurado na cruz de cabeça para baixo. Homens que arrancaram o couro. Eles arrancaram o couro de algum homem. Aleluia! Oh Deus! Oh glória a Jesus! Glória. Para que verdadeiramente o Evangelho pudesse se manter na face da terra. O Senhor é o pilar central. Mas esses homens fizeram parte das colunas do templo da casa do Senhor, do Evangelho do Senhor. Aleluia, Deus. Glória. Para que não viesse o Evangelho parar no meio do caminho, que as portas do inferno não têm como prevalecer contra a igreja do Senhor. Uma igreja que está disposta a pagar seu preço. Aí chega eu hoje, chega você hoje, sabendo desses relatos todinho que a igreja passou, que o Senhor Jesus passou, escarnecido, colocado, coroa de espinho, bofetada na cara, cuspe na cara. Qual homem, irmão? Qual é o homem que aceita um cuspe na cara? Qual é o homem? Fala aí para mim. Qual é o homem que aceita a humilhação para o homem? Isso ele levou por mim e por ti. Chicoteado por mim e por ti. Era o pilar central, não podia arriar, não podia quebrar, não podia cair, porque muitos iam se apoiar nele. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Aí hoje, louvado seja Deus, eu venho com brincadeirinha, eu venho com meninice, eu venho com falta de seriedade. Depois desse relato todo, saber disso tudo, que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Meu Deus!
Que Deus tenha misericórdia. Pegar um momento desse. Aleluia. Foi muito sofrimento. Muito sofrimento, muito sangue rolou. Aleluia, Jesus. Ministério da casa do Senhor. Muito sangue rolou. E eu digo para cada um de nós. Glória a Deus. Se nós não se prepararmos para o que está para vir acontecer, nós não vamos suportar. Se você vê, como o pastor Edson falou, não temos perseguição nenhuma, não temos nada, saímos daqui, não vamos para cá jantar, aí ligar o ventilador, o ar-condicionado, quem tem o ar-condicionado deitado, tranquilo, ninguém perseguindo, ninguém falando nada contra você, ninguém metendo a mão na espada contra você. Ninguém. Amanhã você acorda, se Deus permitiu, você levanta, vai para o teu trabalho, ganha teu sustento, aí chega em casa de novo, tranquilo. Aí você vê. Aleluia. Fazer o quê, pastor? Vai se fazer o quê? O que eu preciso fazer? É cavar mais profundo ainda os meus alicerces. Já viu aquele pai quando fala assim, rapaz, cuidado aí, não é por aí não, cuidado aí com quem tu anda. Ó rapaz, olha aí, cuidado. Já viu aquele pai? Aí você não dá ouvido, aí quando chega lá na frente se arrebenta todinho. Eu sou o primeiro, eu fui assim. Minha mãe, meu pai não era muito de falar, mas minha mãe falava. E quando mãe fala, meu amigo, então me arrebentei todinho. Então hoje, espiritualmente falando, se o pai está me orientando, se o pai está me disciplinando, se o pai está me conduzindo, eu tenho que obedecer o pai. Porque se eu não obedecer o pai, a tendência, irmão, é o adversário ganhar espaço e você se tornar uma presa fácil na mão dele. Agora, eu não posso deixar e nem permitir, louvado seja o nome do Senhor, que venha escapar da minha mão uma única oportunidade, porque não vai ser dada outra oportunidade. Essa é a única oportunidade que Deus te dá e Deus me dá. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e um rebelde pecador. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos verdadeiramente no Senhor, para que seja apagado o nosso pecado. Não é só lá fora, mas para nós também. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Glória a Deus. E o que eu fico preocupado comigo, pastor, porque eu tenho que cuidar da minha vida, como o Senhor falou, falou para Ló, escapa-te pela tua vida. Às vezes a gente fica desesperado por situações, esquecemos de escapar pela nossa vida. Depois de uma oportunidade dessa, não tinha condições nenhuma de receber uma vida eterna. Você não tinha condições nenhuma de receber a vida eterna. Deus! Se Deus fosse olhar como homem, olha, já tinha sido fulminado há muito tempo. Mas Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, te olhou dos altos céus, te enxertou no Evangelho, te tirou do lamaçal de pecado, trouxe você para a maravilhosa luz, te dá verdadeiramente a vida que você não tinha condições de obter, que é a vida eterna. E nós, igreja amada do Senhor, essa é a oportunidade
E se nós deixarmos escaparmos pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas atitudes, pelas nossas programações para dia ano de 2025, eu não sei se vou chegar lá, nem você sabe se vai chegar lá. Mas que isso, bendito Marco, é uma realidade. Você vê alguns vídeos, não sei se você já viu alguns vídeos, os irmãos pregando, daqui a pouco, puf, outros dando uma palestra, puf, todos cantando, puf. Você já viu? Eu estava na firma, aí o rapaz falou assim, fulano, posso ir lá no banheiro? Ele estava descarregando aquele botijão de gás grandão, aquele grandão assim de firma. Aí a gente estava trabalhando no estoque, e a gente estava na parte de trás. Aí ele pediu para ir no banheiro, ele foi no banheiro. Foi no banheiro, aí o rapaz estava trabalhando com ele e falou, você viu fulano lá dentro? Está demorando a beça. Ele estava no banheiro, vai lá dar uma olhada, aí o rapaz foi lá dar uma olhada, sabe que estava durinho já lá dentro do banheiro. Fartou dentro do banheiro. Aí tivemos que tirar ele para fora, botar ele dentro do carro, para tirar ele ali no local, senão ia dar muito trabalho. Tiramos ele, levaram para o hospital, mas já estava morto já. É assim, a vida nossa é como um vapor. É verdade ou é mentira? Eu já vi muitos fatos. E está conversando, no outro dia quando eu acordar, aquela pessoa já foi. Muitos relatos, fatos real e verdadeiro, como esse que eu estou falando. Então, igreja do Senhor Jesus, por mais que nós temos luta, porque o Evangelho não é pesado não, a casa do Senhor não é pesado não. O que é pesado é o nosso dia a dia. Que a gente rala dia a dia, aí já chega cansado dentro da casa do Senhor. Mas o Evangelho, a obra do Senhor, não é cansativa não. Se nós viemos fazer a obra do Senhor e fosse para casa, poxa, estava tranquilo. Agora nós íamos trabalhar, aí já chega na obra do Senhor cansado, porque o Senhor não coloca fardo pesado em ninguém, quanto mais na igreja. O fardo dele é leve, é suave para cada um de nós. Agora, ouvindo tudo esse relato, tudo que está escrito, todo esse sofrimento, o que resta a mim e a você é continuar firmado no Senhor. Glória a Deus. Não permitir que as tuas lutas, minhas lutas, perseguições, que muitas vezes temos perseguições dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, muitas vezes dentro de igrejas, por pessoas, mas nós não podemos deixar isso nos abalar e tirar nossa confiança no Senhor. Que nesta noite você possa guardar essa palavra, lute pela tua salvação. Eu vou lutar pela minha salvação, tu pode ter certeza disso, como esses homens lutaram pela salvação deles, porque existia uma promessa do Senhor, que eles não estariam só, não deixaria eles órfãos, estaria com ele todos os dias, enviou o Consolador, porque sem esse Consolador nós não suportaríamos. É Ele que consola o meu e o teu coração. Aleluia. Esse Espírito de Deus que consola o meu e o teu coração. Então que nós venhamos ser consolados pelo Espírito de Deus. Nosso momento de guerra, de peleja, de batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a sua igreja. Deus continue abençoando o seu povo. Que Deus continue delegando autoridade. Que Deus continue livrando a cada um de nós. Tu pode ter certeza. Tu pode ter certeza. O Senhor me disse, quis tanto ajuntar vocês como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das suas asas. O Senhor quer sempre te pegar, te colocar debaixo das asas dele e te proteger do nosso adversário. Porque sem essa proteção, não tem como. Não tem como, ele traga mesmo. Ele brama e traga mesmo. Ele é violento em destruir. E nós não podemos deixar isso passar desapercebido e nem deixar de dar crédito. Isso é real, isso é verdadeiro, é o mundo espiritual. E se nós não mantermos uma vida espiritual, o adversário é cruel. Ele é cruel contra a igreja do Senhor, como foi com esses homens aqui. Tentou, mas eles foram fiéis até a morte. Cumprir o seu papel, que eu e você venha cumprir o nosso papel como servo do Senhor. Não retroceda, não negue o nome do Senhor. Aleluia. E diante de qualquer situação, não negue o nome do Senhor.
vai até o final. E assim o Senhor dar-te a coroa da vida a cada um de nós. E assim nós seremos coroados naquele grande dia. E eu creio no desejo no coração de cada um de nós, irmãos, entrar pelas portas das mansões celestiais, ser recebido pelo Senhor, e nós dizemos que valeu a pena todo o esforço, tudo que nós fizemos na casa do Senhor. Vamos nos unir a cada dia, porque nós unidos, irmãos, nós somos mais fortes. Não crie inimizade dentro da casa do Senhor, crie amizade. Vamos nos unir, nós somos filhos do mesmo Pai, e Deus assim nos abençoe em nome do Senhor Jesus.